Estimados irmãos, estimadas irmãs das duas dimensões da vida, que a paz do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver, a nos fortalecer, inspirando cada um de nós a seguirmos, perseverando no bom combate da nossa redenção espiritual. Aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, a mesma extensão dessa paz, que nós possamos trazer reflexões em torno da temática da noite de hoje, para que todos se sintam atendidos na proposta do estudo da nossa terceira jornada. O nosso tema, ele tratará, como está descrito no programa, sobre os domínios da mediunidade. Então, diante desse tema proposto, nós precisamos lembrar, como também fizemos ontem, de que existe uma obra que o nosso querido André Luiz psicografou através da mediunidade luminosa de Francisco Cândido Xavier, que de certa maneira vai ser uma referência para as nossas reflexões, mas não vai ser o roteiro efetivamente completo para as nossas reflexões. Então, nós, mais uma vez, vamos iniciar. Você poderia passar, então, por favor? Abordando o significado da palavra domínio para a gente poder avançar na compreensão do tema da noite de hoje. Então, nós poderíamos dizer que a palavra domínios tem a ver com aquilo que uma arte ou uma ciência compreende. Então, se nós trouxermos esse conceito para os domínios da mediunidade, então a mediunidade em si, como um fenômeno humano, tem várias dimensões para que a gente estude, para que a gente compreenda melhor, para que a gente viva melhor essa faculdade humana. Nós precisamos conhecer vários aspectos que envolvem esse fenômeno. Cada um deles somados, representam os domínios da mediunidade. Na proposta da noite de hoje, nós não estamos aqui com a pretensão de esgotar todos os domínios, todos os âmbitos, todos os aspectos, todas as dimensões da mediunidade, mas apenas trazer alguns desses domínios que nós consideramos essenciais. Como na seara dos médiuns nós fatalmente já tocamos em alguns aspectos, nós iremos propor na tarde e noite de hoje continuarmos tratando o conceito de médium como o do dia anterior, aquela pessoa, aquele espírito reencarnado que vem com a tarefa bem definida no campo da mediunidade, para quem não estava aqui ontem, e, portanto, caracteriza na sua prática uma mediunidade, seja de psicografia, de psicofonia, de vidência, de audiência e todas as outras possibilidades que o estudo de Allan Kardec com a equipe do Espírito Verdade apresentou para nós na obra referência para essa questão no Pentateuco Espírita ou kardeciano, que é o Livro dos Médiuns. Essa obra requisita, isso dito pelo próprio codificador, que para nós adentrarmos no fenômeno mediúnico, se fazia necessário a leitura
do Livro dos Espíritos, para só depois, com a visão ampla, que essa obra inicial, básica, que é dela que todas as outras 4 do Pentateuco nascem, como ramos de uma árvore grande, aí nós teríamos condições de nos debruçar com mais segurança em torno do estudo do fenômeno mediúnico. Porque no Livro dos Espíritos, nós temos os pré-requisitos, digamos assim, para compreender a fenomenologia da mediunidade. Essa orientação, ela por si só já faz parte dos domínios da mediunidade. Há necessidade do conhecimento prévio da obra do Livro dos Espíritos. Então, como já foi conversado aqui em torno da nossa terceira jornada, a necessidade do estudo é algo que estabelece um dos domínios significativos do trabalho com a mediunidade. Estudo aqui compreendido, como já foi dito por Alberto, pelo Celestino, de que não corresponde apenas a uma leitura que vai trazer uma compreensão apressada, uma compreensão superficial de todos aqueles conteúdos que estão ali organizados na obra da codificação. O conceito de estudo para o Espiritismo é exigente, no sentido de compreender mais e melhor o que é que está sendo dito, o que é que está sendo tratado dentro dos conteúdos e aliar esse conhecimento que está sendo compreendido com a nossa vida. Não há possibilidade de uma compreensão diferente. Porque na hora em que o codificador, sendo inclusive formado como educador, ele valoriza o processo da educação, processo da transformação do ser humano para melhor, com base no conhecimento espírita, significa que nós precisamos dar visibilidade no nosso cotidiano daquilo que nós estudamos na obra da codificação. É óbvio, é claro, é esperado que exista um descompasso para nós que somos espíritos ainda imperfeitos, da asa do conhecimento intelectual com a asa da vivência desse conhecimento intelectual, que gera, obviamente, as questões de ordem éticas e morais. Mas o esforço, a perseverança, a continuidade dessa tarefa de estudo propiciará no tempo esse avanço, essas conquistas. Então, por isso que o espírito André Luiz, quando convidou Emmanuel para prefaciar a obra nos domínios da mediunidade, vai propiciar ao espírito Emmanuel falar sobre a necessidade do amor ao estudo. Inclusive, Allan Kardec vai fazer uma colocação que é mal compreendida por alguns educadores espíritas, inclusive, que ele diz que a educação, numa perspectiva espírita, ela produz mudança de hábitos para melhor. Sempre para melhor. Algumas pessoas interpretam isso como se o codificador tivesse analisando, refletindo a perspectiva da aprendizagem do ser humano num viés meio behaviorista, de comportamentos condicionados por processos mecânicos. Ora, nem a psicologia ainda existia na época de Allan Kardec, quanto mais o pensamento behaviorista.
e aliado à educação. Kardec está falando da transformação do espírito naquilo que Jesus também já colocou e que já foi também tratado aqui por todos nós, que é a fala do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse sentido, à medida que nós estudamos na perspectiva espírita, nós vamos conquistando amor a esse estudo que corresponde à relação entre a teoria e a vivência na prática. Nesse sentido, esse amor é efetivamente um indício claro de que nós estamos alcançando a plenitude da proposta educativa do pensamento espírita. Porque aí a gente sente mais e mais necessidade de saber mais. E não é apenas para exteriorização de um exibicionismo de intelectualismo vazio. Não. A gente se emociona, a gente se envolve com um sentimento de amor, de vontade de querer aprender, para desenvolver cada vez mais as virtudes como a humildade, o perdão, a paciência, etc, etc, etc. É outro tipo de significado de amor. De amor pelo conhecimento que liberta, pelo conhecimento que nos faz melhor. Então, um dos domínios da mediunidade é esse. Ninguém, absolutamente ninguém consegue avançar no trabalho, no campo mediúnico, se ele não se envolve com o estudo nessa perspectiva que a gente coloca, que o pensamento espírita nos apresenta. Mais uma vez eu vou repetir. A escolaridade nos ajuda e muito a nos envolvermos com o amor sobre o conhecimento. Mas aí, Éder, então quer dizer que quem não é escolarizado na escola humana está excluído do amor ao conhecimento no domínio aqui que nós estamos colocando no conceito espírita? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas se esse médium ou aspirante ao trabalho na mediunidade vai vencendo suas dificuldades, vai perseverando, ele vai superando, inclusive, essas dificuldades da sua formação no campo da escola humana. E o maior exemplo que nós temos no movimento espírita mundial, especialmente a partir do Brasil, é o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Que ele não tinha uma escolaridade tão efetiva assim, mas na relação da sua tarefa mediúnica, ele encarou o estudo como algo importantíssimo. E aí ele teve, no contato com Emmanuel, no contato com vários outros espíritos, a oportunidade de aprender, de estudar. Até porque estudar e aprender não está reduzido ao poder da leitura da língua portuguesa. A leitura da língua portuguesa é importantíssimo, mas se por algum motivo a história de vida do médium não propiciou a ele alcançar esse domínio, não vai ser por isso que ele vai deixar de estudar e de aprender a amar o estudo sobre a prática da mediunidade e a vivência da mediunidade. Porque existem várias estratégias pedagógicas para se trabalhar o estudo do conhecimento espírita. Se fosse assim, não é? O nosso movimento que iniciou 50, 60, 70, 80 anos atrás, por mais que o espiritismo tenha chegado no Brasil através de pessoas que liam em francês, ele se ramificou pela sociedade brasileira, alcançando várias pessoas que não tinham acesso à escola
e se aprofundaram nos seus estudos escolares. Então, vamos ter cuidado para que a gente não crie. Uma coisa é ser importante, é ser facilitador. Outra coisa é ser um impedimento. Um impedimento. Isso não é. E aí, é óbvio que nesse contato da prática mediúnica, nas leituras coletivas, a gente aprende também a amar o estudo. Então, é importante a gente fazer essa problematização, mais uma vez apresentar essa problematização, para que depois a gente não saia reforçando no movimento espírita, tá certo? Propostas educacionais que excluem quem não sabe ler. Isso, inclusive, é um desafio do movimento espírita organizado para poder chegar nas pessoas que ainda não adquiriram domínio sobre a língua escrita, tá? Isso é um desafio que a gente precisa vencer. Haja vista que o nosso Brasil, apesar de ter avançado na superação dos índices preocupantes de analfabetismo, e é porque a gente não está falando do analfabetismo social, não é? Em que a pessoa sabe ler, mas não sabe interpretar, tá? A gente vai vencendo e vai construindo também esse amor ao estudo, que é algo mais amplo do que apenas saber decodificar a língua portuguesa. Mas o objetivo aqui não é a gente ficar discutindo, então, possibilidades pedagógicas do estudo. Elas vão sendo construídas à medida que o próprio movimento espírita vai criando estratégias para formar os trabalhadores no campo do trabalho mediúnico e das demais áreas, cada vez mais com perspectivas, métodos que favorecem o respeito a essa diversidade que a gente ainda tem no nosso país. Então, esse domínio do estudo, ele é vital. Depois, quem se envolve com a atividade mediúnica, e não é exclusiva da atividade mediúnica, tá certo? Porque no movimento espírita, aí eu vou abrir um parênteses, muitas vezes quando a gente fala de mediunidade, como vem na nossa tradição cultural, aquela ideia de um fenômeno mágico, entre aspas, meio que sobrenatural, entre aspas, que gera ibope, entre aspas. Aí, todo mundo, quando trata o fenômeno mediúnico, é assim: ei, você tenha cuidado, tem que chegar na hora, tem que participar, tem que fazer isso, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você faz. Como se isso não fosse para todas as atividades humanas. Ser pai é assim também. Participar do mundo do trabalho é assim também. Tudo que a gente fizer tem que ser com responsabilidade. Mas por que se enfatizou tanto, acredito eu como historiador, essa dimensão da disciplina, disciplina, disciplina? Porque quando o diálogo do Chico com Emmanuel se tornou assim conhecidíssimo para que ele vencesse no seu mandato mediúnico, que é um conceito bem específico, né, da atividade mediúnica, ter um mandato mediúnico. No caso do Chico, do Divaldo e de outros poucos que têm essa atividade. Então, ficou aquela ideia de que Emmanuel estava dizendo assim: olhe, o coronel está aqui hoje, querido, direita vou ver, esquerda vou ver, não é? Em frente, retaguarda, como se fosse um processo meramente mecânico. Olha o relógio. Não, o relógio entra, porque a reunião tem hora para começar, tem hora para terminar. É claro que eu vou ter que cuidar, porque dentro da dinâmica de uma reunião mediúnica, eu tenho a equipe dos médiuns ostensivos, mas eu posso ter uma equipe de médiuns passistas, eu posso ter uma equipe dentro da equipe mediúnica de apoio, através da oração, através da irradiação, para apoiar. Eu tenho os dialogadores, que fazem parte da equipe. Eu posso ter uma reunião onde a dinâmica seja um médium se comunicando, permitindo a comunicação do espírito, um
por cada vez, ou eu posso ter comunicações simultâneas quando o grupo é maduro, muito bem organizado, os médiuns são extremamente educados na vivência do fenômeno mediúnico, e uma comunicação não atrapalha a outra, e um dialogador não atrapalha o outro. Mas isso precisa, é um nível de exigência de concentração muito grande. O trabalho no campo mediúnico, a disciplina que a gente já tem conquistado no trabalho mediúnico, primeiro, é para todos os trabalhos, viu? Primeiro ponto. Segundo ponto, não é uma disciplina exterior de quem chega. Você chegou fora da hora. Não, não é só isso. Eu tenho que chegar na hora. Mas como é que eu cheguei com a minha disciplina mental? Com a minha disciplina emocional? Que tipo de sentimentos eu nutri durante toda a semana? Como eu falei ontem, não é só no dia da reunião mediúnica. Chegou a terça-feira, pronto, esse é um dia sagrado. Porque aí eu tenho que me manter disciplinado. É como se uma pessoa que passou 6 dias da semana sem se preocupar muito com a disciplina mental, emocional, em menos de 24 horas vai conseguir fazer isso. Aí isso é mágica. Isso é sobrenatural. Pode ter certeza. Não, ontem, segunda-feira, eu assisti um esporte que me deixa extremamente excitado, tipo MMA. Fantástico. Aí amanhã você vai esquecer tudo que está no seu inconsciente e do seu consciente. Não, agora eu estou orando, eu li hoje de manhã, estou conectado com o meu mentor. Como é que essa pessoa vai fazer isso? Até ontem eu falava da vida alheia. Não passava nada. Eu digo, olha aí. Porque a língua está ficando maior, viu, gente? Antigamente era só na janela. Mas agora é nas redes sociais. É em bits, em bytes, em kbytes, em megabytes. Viu, Alberto? Aí ficou bem, como dizia a minha filha quando era pequenininha, painho, bem mais maior. Porque a gente não sabe onde vai chegar. Aquele comentário que ou a gente endossou ou a gente só curtiu. Como se uma curtida nas redes sociais não precisasse de vigilância, oração e atitude cuidadosa das virtudes evangélicas. E eu não quero nem falar quando a gente vê, e aí eu vou abrir um parênteses importante, porque isso tem criado inúmeros desafios no movimento espírita, é quando os irmãos não conseguem tratar pontos de vista diferentes nas redes sociais e vira um verdadeiro pugilato, uma verdadeira MMA numa rede social, o povo brigando, porque acha isso, acha aquilo, muitas vezes gerando ondas e ondas condutoras de um hábito mental e emocional e energético de energias de violência. Vai pelas redes sociais, porque tudo é energia, não é? No conceito espírita, tudo é fluido. Tudo é fluido. E vai fluindo. Como é que de ontem para hoje eu vou esquecer tudo isso? Não há como esquecer tudo isso, a não ser que a gente vá se transformando dia após dia no esforço paulatino de mudança daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, que a gente já sabe que está em descompasso com o conhecimento da lei divina natural que a gente já domina. É necessário, portanto, muito cuidado com a compreensão do domínio da responsabilidade no trabalho com a mediunidade, que a gente vai estender para todos os outros. Mas por que essa responsabilidade de ordem emocional, de ordem energética que está por trás da emoção, que o espírito que somos nós criamos na intimidade das nossas inteligências? É porque é uma reunião mediúnica
ela tem uma sensibilidade maior para se manter num clima harmônico das energias que são trabalhadas pelos integrantes da equipe mediúnica na dimensão dos reencarnados ou dos encarnados. Nós, os médiuns, os dialogadores, os passistas, os apoiadores, enfim. Existem vários matizes de organização de reuniões mediúnicas. Ela é sensível a esse tipo de emoções menos vinculadas às virtudes, dificultam o trabalho ser realizado, para que o trabalho seja realizado com bom êxito. Se a gente tem um médium que chega na reunião, ligado com as redes sociais, preocupado com várias questões, e ele não consegue se libertar delas, como foi aqui retratado, como é que ele vai com a mente toda excitada, digamos assim, pelas preocupações, etc, 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 que é muito comum entre nós, espíritos imperfeitos. Então, há necessidade de um esforço de disciplina mental, emocional, para ser vivenciada. Ah, Éder, mas você está falando muito do pessoal que só se preocupa com o dia da reunião. Se você não consegue os outros dias, comece pelo dia da reunião. Agora, não pode parar aí. É uma meta inicial. Aí depois que todas as semanas eu consigo 24 horas antes fazer esse esforço e ele já está interiorizado como hábito meu, como atitude minha, aí eu aumento mais 24 horas. Eu sugiro que seja para trás. Como eu sou historiador, então para o passado. Não é? Sempre para o passado. Então, se a reunião é na terça, eu comecei segunda de manhã. Aí, eita, eu estou bom. Aí vai para o domingo de manhã. Aí, eita, eu estou bom. Vai para a segunda, daqui a pouco emendou de novo com a terça. E aí você já tem um hábito semanal de estar conectado com o trabalho da atividade mediúnica. E as possibilidades são infinitas quando isso acontece. Porque esse tipo de responsabilidade que vai se aprofundando cada vez mais com o estudo e a vivência de uma perspectiva que estuda para vivenciar, ajuda a cada um de nós a ir vencendo e conquistando a vivência das virtudes evangélicas. É uma metodologia que é um trabalho, metodologia para o nosso processo de autoconhecimento e de transformação. E isso vai propiciar que ao longo desse esforço de responsabilidade de estudo, que vive, que busca viver, que está na direção da conquista dessa situação do homem de bem, que luta até se tornar totalmente um homem de bem, com várias virtudes conquistadas e interiorizadas, esse irmão, essa irmã, vai possibilitar com a sua atitude de responsabilidade que a equipe espiritual que coordena os trabalhos, que é outra dimensão que a gente não vai tratar muito hoje, a dimensão da equipe dos mentores espirituais que coordenam a tarefa da mediunidade numa casa espírita, vai saber que aquele médium que estuda, que tem amor ao estudo, que é responsável com o esforço da sua conduta, da sua melhoria, do avanço da sua condição de ser espiritual, cada vez mais autônomo, cada vez mais conectado com essa proposta educativa que o Espiritismo apresenta, relembrando os ensinamentos e a proposta de Jesus, ele vai ser mais capaz de ajudar mais e mais os irmãos que ao longo da caminhada, estando no corpo ou fora do corpo, para que eles tenham a oportunidade também de se reharmonizar.
Então a gente começa a ter condições de envolver com a nossa tarefa, através do esforço, de responsabilidade, a atender cada vez mais um grupo maior de filhos do Calvário que Jesus tanto ama, que Jesus tanto se preocupa, que Jesus tanto investe e que nós mesmos, um dia fomos esses filhos do Calvário que em situações de desespero nós batemos a porta da casa espírita ou então batemos a porta do coração de um espírita que participa de uma atividade mediúnica com essa atitude e a porta se abriu e uma nova vida de possibilidades emergiu para nós. Eu nunca me esqueço de uma cena que me marcou muito na juventude. Quando eu lia pela primeira vez o livro Sexo e Destino, em que havia uma situação X de um iminente ato de violência e que o irmão Félix, juntamente com André Luiz, procuraram na região ali por perto uma pessoa sintonizada no bem para poder ser intuído de alguma sorte e evitar, com a sua presença inesperada, o ato de violência. Eles começaram no prédio, foram para a via pública e não encontraram um. Agora imagine se encontra a gente, vigilante, atento, cuidadoso, fazendo esse esforço, e aí a gente consegue colaborar. Muitas vezes a gente vai passando na repartição pública que a gente trabalha ou privada. Os nossos queridos companheiros que são atendidos ou que trabalham naquela região, naquela instituição, melhor dizendo, chegam para ser atendido. A gente não consegue vislumbrar o calvário de libertação que aquele irmão ou aquela irmã está vivenciando. Muitas vezes acossado por espíritos altamente impacientes, raivosos e que ainda não descobriram o prazer de perdoar, a felicidade de se perdoar, porque a pessoa se liberta de um clima desestruturante dele próprio. E aí os mentores estão, leva lá para a repartição da irmã ou do irmão fulano de tal. A gente já sabe, ele está aqui no nosso banco de dados. Ele participa de uma reunião mediúnica que vai ser a próxima semana. Está certinho aqui o time. Vamos ver se a gente conecta para ele já poder. Na nossa reunião mediúnica, lá em Parnamirim, não é? No Rio Grande do Norte, a gente já ouviu muitos espíritos dizerem assim na reunião mediúnica: olha, eu estava lá naquele lugar e de repente eu perdi a consciência e me vi aqui, estou preso. Ele dizendo, como se fosse algo que me atraísse, eu não consigo sair do campo mediúnico daquele médium, que estava numa atitude de responsabilidade, que estava no esforço de se melhorar e que na análise dos mentores espirituais foi possível que ele servisse de um intermediário para um socorro imediato. Isso, os que se comunicam na reunião mediúnica. E aqueles que só pelo magnetismo do médium ajuda com as suas energias ainda na dimensão do corpo físico, a que aquele espírito seja levado para a instituição para ser atendido por uma necessidade específica daquele contato com as energias de um reencarnado. Não são todos os espíritos que precisam disso, mas alguns precisam. Que coisa importante.
E a gente está estudando tanto, está sendo tanto responsável, que não fica mais com aquele discurso que tem um fundo de verdade, mas tem uma interpretação equivocada. Menina, eu estou muito carregado hoje. Olha, deve ter tido alguma aproximação aqui daquelas cabeludas. Vixe Maria, cruz credo, estou até me arrepiando, viu? Isso significa que a pessoa está caminhando, mas ainda não entendeu como é que o mecanismo do fenômeno mediúnico se dá. Arrepiar é com o nosso terapeuta aqui, tá certo? Não é não? Ele não se arrepia? Tu não conhece ele não, isso? Então, conversa com Alberto que ele disse porque é que a pessoa tendo um choque nervoso se arrepia, não é? Então você está dizendo que um contato fluídico não pode arrepiar? Pode, mas por uma consequência final. Não porque houve uma espécie de contato ou de vínculo energético. Muitas vezes a gente se arrepia porque é um arrepiador inveterado. Não tem problema nenhum com a prática mediúnica. É um condicionamento que a pessoa cria, vira um cacuete, não é não, Alberto? Vira um cacuete nervoso da pessoa. Vixe, passou um espírito. Não, muitas vezes só um vento frio mesmo, não é? Como é lá da Ponta do Sal, não é? Coisas que vocês sabem muito bem aqui. Então, a gente precisa trazer esse estudo para uma responsabilidade maior. Devoção à prática do bem. Por que isso? Toda atividade humana precisa dessa devoção da prática do bem. Mas por que Emmanuel coloca isso? Porque muitas vezes o médium, independente do gênero dele, ele muitas vezes tem que se dispor a receber o contato de um espírito diferente. Então, esse carinho de maternidade, esse carinho de paternidade, é importante também para ser vivenciado na hora do vínculo de um espírito com ele. E a prática do bem, essa devoção, é no sentido da gente cada vez mais ser invadido por uma virtude chamada compaixão, altruísmo. Ter o carinho de receber alguém que está vivendo um momento de desarmonia que até nós já tenhamos vivido ou ainda vivamos, e naquele processo da atividade mediúnica, sob o suporte da equipe espiritual, a gente possa trazer energias que facilitam essa conexão. Se a gente não trabalhar essa devoção ao bem, a gente não vai desenvolver essa característica de compaixão, não é? Essa característica de carinho, de cuidado que precisa ter. Nunca esqueci de uma frase que Chico Xavier disse para o nosso querido Raul Teixeira. Dialogando com ele, ele disse uma vez que, estando em Uberaba, Chico olhou para ele e disse: meu filho, aprenda a arte da insônia. Aí ele já ficou assim, né? Não entendeu nada. Aí fingiu, né, que tinha entendido, estava pensando e tal. Aí lá na frente, ele pergunta para o Chico: mas Chico, aquilo que você me disse é o quê? A arte da insônia para Chico era o seguinte: aprenda a dormir menos, porque um dia Jesus vai mandar os filhos do Calvário para tocarem na sua porta, na sua janela. E você vai precisar ter mais tempo para se dedicar para eles. E assim você vai aprendendo logo a dormir menos, para quando chegar essa época você já está pronto para isso. E o Chico foi o maior exemplo disso. Começava a atender num horário e muitas vezes chegava comumente 4 da manhã, 3 da manhã, para ir dormir em casa. Não, muitas vezes se organizar para ir para o trabalho dele. Não é? A gente, médium feito de açúcar ou de papelão, é uma metáfora. Eu sei que aqui em Parnaíba não tem esse tipo de médium, mas lá no Rio Grande do Norte tem. Choveu, não vou não, porque eu posso desaparecer. Não é? Ora.
A gente sai da condição de médio de açúcar e de papelão que desmancha com água, não é isso? Para aquele médio que vai, e muitas vezes vai dirigindo o carro, ou então vai de carona, o que é pior. Tudo bem, se o dirigente do carro for cangueiro, vocês sabem o que é cangueiro aqui em Parnaíba? Não, é aquela pessoa que pensa que sabe dirigir, mas não sabe, tá certo? E aí ela vai, e é uma expiação para quem dirige na cidade, tá certo? Não é nem prova, é expiação. Expiação. Já aconteceu comigo da pessoa ligar a seta para a esquerda e entrar para a direita. Eu quase que eu desencarnava com ele, não é? Então a gente precisa tratar isso em nós e ir avançando nesse cuidado que vai propiciar para a gente o cuidado. Ah, irmão, vá na sua direita em paz. Lá vem o irmão motoqueiro entregar uma pizza. Vá com Deus. E a gente vai trabalhando as emoções, principalmente, quem não conseguiu ainda, no dia da reunião. Porque já pensou, você vem todo trabalhado para a reunião, lê o Fonte Viva todinho, aí leva uma trancada no trânsito, perdeu tudo. A fonte viva ainda não viveu em você e você se desarmonizou para entrar nessa... Então vai, direção defensiva. Quem não fez esse curso, faça. Porque você já vai para o trânsito para perder. Você vira médium de trânsito. O motoqueiro vem lá na segunda rua, desesperado. Você está aqui, ele está na segunda paralela. Você não está nem vendo, mas a mediunidade já vai dizendo, lá vem um perturbado. Aí você já vai calculando, quando ele aparecer, você já deixa ele passar. E ainda a hora bem rapidinho, para não provocar nenhum acidente. Porque tem gente, principalmente os homens, que não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. A minha prece na direção é, vá com Deus, meu irmão. Porque se eu orar demais, eu vou provocar um acidente. E eu aprendi com as mulheres lá de casa, a minha esposa e as duas meninas, que eu realmente tenho essa limitação. Que coisa terrível. Depois eu até descobri que eu tenho até mais neurônio do que elas, ó. Mas não serve para nada. Não serve para nada. Nesse quesito, não é? Então, devoção ao bem. Do esforço perseverante no próprio burilamento moral, Emmanuel faz isso. É outra dimensão. Por isso que Emmanuel trabalha com um conceito muito próprio dele. Mediunidade com Jesus. Com Jesus. Que resume tudo que a gente falou antes, que resume tudo que já foi falado até aqui. E tudo que a gente foi estudar. Mediunidade com Jesus é tudo isso. Mas para que a gente conquiste isso, é necessário o esforço perseverante no próprio burilamento moral. Perceba que esse domínio não é esforço uma vez por semana. Não. É esforço perseverante no próprio burilamento moral. Você pode até começar uma vez por semana, mas tem que ser perseverante todo segundo, toda hora, todo instante, todo momento. Esse é o grande objetivo que a gente tem que seguir. E a gente vai seguir se a gente persevera, se a gente de fato entende que a perseverança é uma virtude. E a perseverança na ótica espírita, ela está baseada numa fé raciocinada. Olha o cuidado. Para a gente não virar um trator de esteira que não sabe pensar sobre o que está fazendo. A gente precisa pensar sempre. Precisa estar refletindo sempre. Por mais que a gente tenha essa dificuldade, nós temos que aprender a refletir. Nós temos que aprender a pensar. Nós temos que aprender a avançar nesse esforço perseverante no próprio burilamento moral. Burilamento moral é sinônimo de autoconhecimento para a reforma moral. Burilamento tem um sentido simbólico. A gente ainda pode ser uma gema bruta, mas que Deus sabe, e o representante de Deus na terra é Jesus, sabe que ali existe uma obra de arte que vai um dia emergir daquela pedra bruta. Burilamento exige muito cuidado, muita atenção, muita responsabilidade
E esse burilamento aqui no bem, essa devoção, ela vai facilitar em tudo. Então, tudo aqui está interligado. Avançando agora, para finalizar as nossas reflexões, nós também precisamos de tudo isso que foi colocado aqui para estabelecer uma sintonia adequada. A gente já falou sobre isso, no domínio, entre os domínios da mediunidade, o domínio da sintonia é essencial. Quem é que já conseguiu? Quem é que já conseguiu aqui sintonizar uma FM, um canal de televisão X, colocando num patamar de X mais 10? Dá certo? Não. A FM é X. Aí eu não vou botar só X mais 1. Já fica chiando, não fica? Não dá aquela interferência? E se você botar mais 2 dígitos, você já entrou noutra FM, não é assim? Se o canal é 11, não é 12. Não, mas eu quero 11 no 12. Não é possível. Porque dentro das leis físicas, da ótica, que trabalha os fenômenos da energia em ondas físicas, eu tenho que ter patamares específicos para gerar sintonia. Senão, não vai haver sintonia. Simples assim. Simples assim. Mas na prática mediúnica eu não tenho um seletor que eu fico olhando para o médio e digo, mais um pouquinho, gira mais um pouquinho. Para quem usa seletor do tempo do meu avô, daquele que você dava 10 giradas para o rádio sair 1 milímetro, né, da sintonia ou alcançar a sintonia. Ou então, aquele seletor de televisão que cada rodada dele era um terremoto na casa. Era truco, 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 não era? Quem é mais jovem não sabe o que é isso, mas quem reencarnou na década de 60, como eu, de 60 e 70, encontrou que você passa o canal, aí tinha que ter um muque forte, porque senão não rodava de tão difícil que é. E aí, hoje em dia, você fica lá, com controle remoto, só para lá, para cá, e se programar é só dar um toque. É impressionante, né? Hoje a diferença. Se a gente falar para os meninos que existiu uma tecnologia de sintonia dessa, eles não vão acreditar. Pois muitos médios não tem nenhum botão desse do truco, truco, truco. Porque ele não se preocupa em se envolver com essa tarefa mediúnica. Não existe mediunidade sem sintonia. De qualidade. Esse é o detalhe. Mas, Ed, então quer dizer que a gente sempre está sintonizado com alguma coisa? Exatamente. Agora, nem sempre é um padrão de sintonia adequado para o conceito do domínio da sintonia no trabalho mediúnico. É uma sintonia mais qualificada. Eu preciso trabalhar emoções, eu preciso colocar em prática conhecimentos, eu preciso vivenciar na prática esse conhecimento conquistado, para ir ajustando a sintonia entre eu, que sou médium ostensivo, com o espírito comunicante. Que esse espírito comunicante, ele, na maioria das vezes, é um espírito imperfeito, como eu, que não se sintoniza bem. Tem que ter o auxílio dos mentores. Os mentores conseguem ajustar muita coisa, mas se a gente não tiver um esforço de educar a nossa mente para sintonizar com mensagens semelhantes, completamente sintonizadas com o Evangelho de Jesus, o trabalho mediúnico ele pode ser comprometido na sua eficácia, na sua capacidade de produzir resultados. Porque quanto mais
o espírito é desarmonizado, mais o médium precisa de condição de harmonia interior para promover uma sintonia com esse espírito. Ah, Éder, então você está querendo dizer que um espírito superior, ele se comunica com mais facilidade com o médium? Também, nem sempre, porque vai depender do nível de sintonia. Tanto eu tenho uma dificuldade para cima, na escala espírita, como para baixo. Tem espíritos que não se comunicam no planeta Terra, entre os médiuns espíritas, numa taxa talvez de mais de 90%, porque esses médiuns ainda não têm um nível de equilíbrio interior para suportar o nível de desequilíbrio desses espíritos. Eles são atendidos diretamente no mundo espiritual. Também é muito difícil a gente encontrar médiuns que tenham condição de um espírito muito elevado deles encontrarem um médium espírita que possibilite esse tipo de trabalho. Então nós estamos numa faixa que vai para o ponto médio do nosso nível evolutivo. Mas quanto mais a gente entende sintonia como tudo isso que a gente estudou, tudo isso que tem a ver com a nossa educação espiritual, mais a gente vai ter condições de sintonia em um espectro maior de atendimento. Os fluidos. Esse é um conceito do século XIX que não tem nada a ver com o conceito de fluido da termodinâmica, quem é da área de engenharia aí ou de física, não é? É um conceito bem do século XIX. E a gente, muitas vezes, traz a palavra energia, mas energia é um conceito da física, seja ela de uma física newtoniana, relativista ou quântica, que também não corresponde ao conceito de Allan Kardec. Então é sempre entre aspas. Quem já teve a oportunidade de ler e estudar mecanismos da mediunidade e a própria obra nos domínios da mediunidade, Emmanuel trata sobre isso, mas o André Luiz vai ser claro, ondas. Mas é importante que a gente saiba que são aproximação de conceitos. Cuidado para não pensar que é o mesmo conceito de energia da física, seja ela qual for. São conceitos diferentes. O conceito de fluido, ele é mais abrangente. Ele envolve um tipo de energia que tem um conceito que abarca talvez o conceito de energia da física, nas suas várias perspectivas, mas a gente não pode fazer uma relação direta, fazer uma superposição de igualdade. A semelhança é um pouco metafórico também. Mas esse nível fluídico, ele alimenta toda a estrutura do universo, que o Espiritismo coloca como fluido cósmico universal, que gera todos os tipos de matéria que existem na criação divina, que é para além do universo conhecido pelo homem na atualidade. Então, esse tipo de domínio está na dinâmica de cada um de nós. Nós, trabalhadores da mediunidade, na condição de um espírito reencarnado, somos corpo físico, corpo perispiritual e a inteligência, o ser inteligente da criação, que é a essência dessa estrutura e que faz organizar o nosso processo de existência. Nesse sentido, portanto, nós precisamos perceber que o fluido possibilita que o fenômeno mediúnico se estabeleça. Sem o fluido, nós não teríamos matéria
nós não teríamos o fenômeno mediúnico. E por onde esse processo se dá? Diretamente, de espírito a espírito, através dos perispíritos, que é o corpo espiritual, o corpo que envolve o espírito, com E maiúsculo. Nesse sentido, portanto, essa energia, esse campo, são os mais variados possíveis. E o conceito de fluido no Espiritismo também está relacionado ao da vivência desse Espírito no conhecimento da lei divino-natural, que o Evangelho de Jesus é a melhor interpretação que nós temos. Então, eu tenho que perceber que existe um domínio também fluídico que depende também da minha condição intelectual e moral, do quanto a gente já conquistou. Essas energias vão ser mais capazes ou menos capazes de atender os filhos do Calvário numa relação direta com o meu nível de progresso como espírito. Mas essas energias, esses campos energéticos, essas ondas de energia, elas exigem de nós um cultivo de nós mesmos no processo de avanço do ser espiritual que nós somos. O domínio da obsessão é um domínio importante, tão importante que Allan Kardec vai dedicar um capítulo específico para isso, no Livro dos Médiuns, que é a influência de espíritos imperfeitos sobre o trabalhador no campo da mediunidade. Essa obsessão, ela pode ser de ordem pessoal, ela pode ser uma obsessão de ordem sistêmica, quando os espíritos são contrários ao conhecimento espírita, ou pode também ser pelos efeitos benéficos que aquele grupo mediúnico está fazendo na libertação, através do conhecimento, da ajuda, da caridade, da luz do esclarecimento e do apoio emocional, do apoio mútuo, para que esses irmãos deixem de ser subjugados, conduzidos de uma maneira completamente inconsciente, muitas vezes, da influência de espíritos desencarnados, que têm os objetivos os mais variados. Então, um grupo, e aqui a gente precisa retomar a grande lição do livro Libertação, da obra de André Luiz, sob o crivo editorial de Emmanuel e da equipe dos espíritos, que trouxeram, através do nosso querido André Luiz, estes conhecimentos, nós vamos, inclusive, ter consciência que existem grupos e mais grupos de espíritos organizados para promoverem a obsessão entre os encarnados e desencarnados que existimos no planeta Terra, dentro do nível de acesso das nossas imperfeições. Então, um grupo mediúnico, um médium, quando ele começa a caminhar com perseverança, com todos esses elementos, melhora a sua sintonia, usa bem os seus fluidos, as suas energias para a prática do bem, ele começa a ser um alvo, ou é provável que ele se transforme no alvo daqueles que, observando a ação do grupo, a ação do médium, vão tentar provocá-lo para que ele, invigilantemente, aceite as sugestões do grupo para que ele se desvie da sua tarefa. Ah, Éden, isso serve para todas as outras atividades? Também, viu? Também. Mas por que o mediúnico é específico? Não é só porque a gente está tratando aqui do tema da noite, do tema da jornada. É porque os mecanismos da mediunidade, eles envolvem questões de conhecimento teórico, de conhecimento prático, de conhecimento ético, tudo isso junto numa prática de uma atividade.
que é extremamente delicada, porque nós estamos começando a criar uma cultura, enquanto médiuns, vivencial, se ele persevera cada vez mais de ter consciência em 2 dimensões da existência humana. Que a maioria de nós, por sermos imperfeitos, não suportaríamos no nível intenso de consciência. Então é necessário que a gente perceba isso. Por isso que a vigilância precisa ser muito forte e todos esses pontos aqui estejam na prioridade de nossas vidas para que a gente avance com segurança nesse trabalho. Existem processos obsessivos que é do grupo todo e que começa, sabe com o quê? O incentivo a não aprender a ouvir a ideia diferente. Muitas vezes na reunião mediúnica nós temos efeito de uma reunião de diretoria que não foi bem conduzida pelos irmãos que estavam presentes. Gera cisânia. E tem uma história que eu não vou contar, mas que Humberto de Campos nos trouxe, como vocês são de Parnaíba, tem que saber. A história dos bichinhos. Procurem nas obras, eu não me lembro agora especificamente qual é o livro, mas é em algum dos contos, os bichinhos. E vocês vão se surpreender com um caso real de obsessão de um grupo numa casa espírita. Então basta você estar estudando ali e dizer, não, porque eu acho que Kardec quis dizer isso, não, eu acho que Kardec quis dizer aquilo. Aí pronto, já começa a confusão e aí desarmoniza, porque a pessoa quer impor a sua visão e não aprender com a diversidade. Então são processos sutis e bem organizados, viu? Bem organizados. A obsessão, portanto, a influência negativa de espíritos sobre o trabalho no campo mediúnico é um dos domínios mais importantes que nós temos, que envolve a sintonia, os fluidos e a vivência do indivíduo como ser humano. Portanto, dentro dos últimos 17 minutos que temos, das relações entre o mundo dos reencarnados e dos desencarnados. Olha, é muito importante a gente entender isso. A prática mediúnica, ela traz um desafio de consciência da interação com o mundo espiritual, mais elaborada, não só no conhecimento teórico, mas no conhecimento vivencial, que esse médium, avançando no trabalho e dependendo da sua perseverança, da sua dedicação, ele poderá alcançar um nível de interação com o mundo espiritual tão dinâmico que ele, fora da casa espírita, pode ter consciência da presença dos espíritos desencarnados mais do que outros irmãos que não têm a faculdade mediúnica aflorada, bem caracterizada, ou então é um médium que não avançou na sua vivência do conhecimento espírita, da vivência moral, da prática com responsabilidade, com disciplina, com respeito, enfim, tudo aquilo que a gente já colocou aqui. Ele vai ter maior possibilidade de perceber o mundo espiritual. E isso é um desafio. Porque muitos podem dizer assim, eu estou aqui, se eu estou percebendo os espíritos, é porque eu vou ajudar todos que eu perceber. Calma! Isso é um atalho perigoso, isso é um precipício. Porque nós não temos o nível evolutivo de Jesus Cristo, que dialogava com os espíritos imperfeitos e muitas vezes duros, resistentes, conscientemente vinculados a projetos de desarmonia da sociedade humana, com aquela autonomia, autoridade da sua condição de espírito puro.
sem lesionar o seu campo íntimo, sem desarmonizar o seu campo íntimo. Atividade mediúnica, ela precisa ser realizada na casa espírita, sob a proteção da equipe espiritual, naquele dia que foi planejado. Óbvio que se ocorrer alguma urgência, algum irmão ou irmã precise de um atendimento urgente, porque aquela pessoa está chegando com um quadro emocional e espiritual comprometido por uma experiência forte para ela, e vai na casa espírita e de repente está vivendo na prática aquilo que André Luiz chamou de mediunidade conturbada, que não necessariamente a pessoa tem uma atividade mediúnica a ser efetivada como médium ostensivo na casa espírita. Eu tenho que atender aquela pessoa, eu tenho que atender aquele espírito, mas é urgência. Na dimensão de hospital e de escola, que o centro espírita também é urgência, para a gente não transformar a urgência no atendimento normal e cotidiano da casa. São casos esporádicos e a gente encaminha. Então, esse médium vai poder, identificando uma fonte de pensamentos, de sentimentos, de fluidos, que ele se conectou no momento que ele está trabalhando, no momento que ele está no seu lar, no momento em que ele está fora da casa espírita, ele tem que ser tão disciplinado que ele entra automaticamente, após a atitude de vigilância. Eu identifiquei essa fonte, um espírito que está pensando assim, que está querendo assim, e dizer para ele, através da prece, que aquele momento não é o momento adequado para o atendimento. Evoque o seu mentor espiritual, a equipe da sua casa espírita, que com certeza vai ajudar, se já não estiver lá de pronto para lhe ajudar, para que esse irmão, ele não seja esquecido, que ele não seja rechaçado, mas que você não estabeleça uma conexão de contato mediúnico com ele. É só o nível de percepção. Percebeu, orou, encaminha para a equipe dos mentores, que ela vai ter condição de fazer o encaminhamento. Para que você não pense que 24 horas por dia você vai ter que ser médium. Não é assim. A atividade do médium na sociedade, ela existe e vai sempre existir, quanto mais equilibrado ele for, percebendo o mundo espiritual e sendo alguém que vai praticar a caridade. Mas não naquele local, não naquela condição, conectando o espírito que ele percebeu, através da prece, da evocação dos mentores, da sua equipe de trabalho, para que ele seja conduzido. Então, a gente tem uma atitude completamente diferente. Vai poder ajudar pessoas que nem sabem, muitas vezes, que aquela perturbação emocional é de origem espiritual. Quando a coisa é clara, o médium percebe. Aí, a pessoa é evangélica, não pode nem ouvir falar de espírito porque é Satanás. Aí, o que é que você faz? Não diz nada. Mas você trabalha com ela, você sabe onde é que ela trabalha, você pode saber onde é que ela mora, e aí você leva o nome dela, vibra, ela nem sabe que você esteve atento a um desafio dela de ordem espiritual, que pode ser uma obsessão simples ou algo mais sofisticado dentro da escala da obsessão. Isso é trabalho do médium. Veja as possibilidades que existem. Mas para isso precisa de disciplina, no estudo, na vivência, nesse esforço de perseverança no bem, que dará o lastro para que isso ocorra. Ao ponto de um dia, esse esforço ele ser tão nobre, tão consistente, tão importante, tão valioso, como o de Chico,
como o de Divaldo, não é? Só para a gente falar desses mais próximos, pelo menos ao meu tempo, mais de um Ivone, do Amaral Pereira, e de tantos outros médios que não são tão conhecidos assim, mas que têm uma vivência, que conseguiram avançar e fazer um trabalho no campo mediúnico com toda essa indicação que o conhecimento espírita aponta para o trato, para o trabalho no campo da mediunidade. Então é uma fonte de iluminação, é uma fonte de autoconhecimento, é uma fonte de aperfeiçoamento. Mais uma vez, é a voz do Mestre, cantando o poema das bem-aventuranças. Mais uma vez, é a voz do bom pastor, que no Tiberíades inesquecível, simbólico de nossas vidas, a sua voz era como a brisa que tocava o campo das desarmonias da nossa condição espiritual. Vem até mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou manso e puro de coração. A gente não vai ser manso e puro de coração de uma vez, mas na atividade mediúnica, nós perseverando nesse caminho, a gente vai aprendendo com Jesus a fazer o que Jesus fez, cada dia aperfeiçoando mais e mais esse esforço. A gente não vai precisar, talvez, ser a brisa do Tiberíades, mas a gente pode ser uma rochazinha, daquelas que as fotos de Celestino trouxe para a gente, viu? Para amarrar o barquinho da vida de alguém, nem que seja temporariamente. Para muitas vezes o caminheiro da agonia sentar-se e se sentir mais seguro, acolhido. Talvez a nossa luz ainda não seja um sol, mas pode ser a luz de um pirilampo na noite escura da humanidade, indicando no seu piscar e repiscar perseverante o caminho de encontrar a verdade que liberta. Esse conhecimento fabuloso que o Evangelho de Jesus é e que a codificação espírita vem reviver no nosso cotidiano. São tantas possibilidades que a gente lembra da querida e inesquecível Maria Dolores. Eu posso querer um dia, Senhor, porque eu queria, ser um trigal maduro. Mas na impossibilidade de ser um trigal maduro, como médio, perseverante, na minha pequenez, eu posso ser um pão para tranquilizar um pouco a fome do irmão. Eu gostaria de ser, Senhor, uma chuva amiga para reverdecer o solo, a natureza, trazer a beleza do verde, a pujança das flores, dos frutos. Mas se eu não posso ser, que eu seja um copo de água fria, para que os filhos da agonia, sedentos de Jesus, encontrem em mim um caminho para reencontrar-se com Jesus. São tantas as possibilidades, mesmo na nossa pequenez. Então, que nós, médiuns, que atuamos ou estamos nos organizando para atuar, Jesus nos encontrou nas esquinas, convidou-nos para o banquete das núpcias, para o banquete com Ele. Cabe a nós, nesse esforço diário de perseverança no bem, com base no seu Evangelho, e tecendo a nossa túnica nupcial. Reencarnação após reencarnação.
deixando um rastro luminoso, que começou um dia como um pirilampo, na noite escura de uma floresta, como a da Amazônia, que Celestino trouxe para a gente, não é? E um dia se transformou num sol como Jesus. Esse é o projeto de Deus para nós. Brilhemos então a luz que Deus colocou em nós e que a gente precisa fazer isso tudo para ela brilhar diante dos homens. Muito obrigado, muita paz e vamos em frente!